Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer essa carteirinha super fofa. Ela tem várias funções. Serve para você guardar cartões e documento, tem esses dois bolsinhos com fechamento com botão, tem um bolsinho com fechamento em zíper para você colocar moedas e ainda um mosquetinho do lado para pendurar a chave do carro, chave de casa. Ela é uma peça super fácil de fazer, ideal para iniciantes, costura em máquina doméstica, eu tenho certeza que você vai gostar. Então bora lá aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Lobo Criativa. Já faz tempo que vocês me pediam um modelo de carteirinha aqui no canal. Eu demorei para trazer, mas eu prometo que caprichei e trouxe uma peça que tem tudo que você pode precisar numa só e de um jeito bem fácil de fazer. Então vamos lá na mesa que eu vou te mostrar como ela fica preenchida com cartão, com moeda, como ela fica super fofa e ela é muito funcional. Essa é uma peça que serve tanto como carteirinha, porta-moeda, porta-documentos e porta-chaves. Na lateral ela tem um mosquetão para a gente poder tirar e colocar a chave com facilidade. Nessa parte principal, dois bolsinhos, um deles cabe cartão, dinheiro, no outro cabe tranquilamente uma carteira de identidade ou carteira de motorista. E na parte de trás a gente ainda tem um bolsinho com zíper para guardar moedas. Então é uma carteirinha super completa, eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos para os materiais para fazer essa lindeza? Então vamos às medidas. Eu vou montando para vocês entenderem onde vai cada coisa. Essa daqui seria a parte principal e eu cortei na medida de 14 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. Então duas partes iguais. E estruturei com manta R1. Eu até tenho um vídeo no canal, o último vídeo que eu postei aqui no canal, explicando a diferença sobre as mantas, ajudando vocês a escolher. Nesse vídeo eu falei que para peças pequenas, como é o caso dessa que a gente vai fazer, que vai ser uma carteirinha porta-moedas, o ideal é você usar uma manta R1, que vai ter uma estrutura um pouquinho menos firme. Então por isso que eu estruturei com a R1. Mas se você só tiver R2, pode fazer com ela também. Nas partes principais, além do tecido que vai ser usado na frente, para o forro eu cortei também com 14, mas cortei com 11,5, então eu diminui meio centímetro na altura, que é para o bolso ficar mais encaixado dentro da peça, não corre o risco de ficar aquele bolso fofo, tá? Eu sempre faço isso quando eu estou trabalhando com tecido. Então parte principal com o forro. Aqui na frente a gente vai colocar dois bolsinhos, um bolso um pouquinho maior e um bolso um pouquinho menor. Então esse bolso maior, ele também tem os mesmos 14 de largura, mas eu cortei com 10 centímetros de altura. E esse daqui tem 14 por 8,5 de altura. Esses eu estruturei com uma entretela, que é para dar uma estrutura bem levezinha para esse bolso, tá? Então eu cortei a minha entretela com 12 centímetros, para que ela fique com 1 centímetro de cada lado menor. E na altura, então esse bolso tem 9, tem 10 e eu cortei a entretela com 9, para ficar com 1 centímetro sobrando embaixo. Tá? Então eu deixei 1 centímetro para cada lado e 1 embaixo sobrando e alinhei aqui pela parte de cima. Se tiver estampa aí, se tiver direção a sua estampa, coloque a entretela pela parte de cima da estampa. E a mesma coisa eu fiz desse lado. Então esse aqui, o bolso tem 8,5, mas eu cortei a minha entretela com 7,5 e 12 de largura, para ficar 1 centímetro de cada lado e 1 centímetro embaixo sobrando. E aqui eu cortei os bolsinhos, a parte interna dos bolsinhos, um pouquinho maior, tá? Na altura, para me facilitar na hora de pregar. E finalmente para a aba, que vai ficar aqui na parte de cima, eu cortei uma medida de 12 centímetros de largura por 7,5 de altura. Estruturei aqui a parte principal na manta R1 também, e cortei o forro na mesma medida. Para o bolsinho a gente vai precisar de um pedaço de zíper de 11 centímetros e eu cortei para fazer terminais para esse zíper, vocês vão entender como que ele vai ser montado, 4 pedacinhos de 4 centímetros por 5, 5 de altura e 4 de largura. Um cursor, eu escolhi trabalhar com esse cursor que tem uma meia argola, aqui pra gente fazer um puxadorzinho para ele. Como vai ser um bolso bem pequenininho, o puxador vai ajudar a abrir e fechar essa peça. Então por isso que eu escolhi esse cursor. E eu vou fazer esse puxador com o tecido do forro, para dar um detalhe na peça. Então para ele eu cortei um pedaço de 14 centímetros por 4. E já fiz a marcação lá no ferro, ó. Dobrei no meio, aquela marcação parecida com um viés. Dobrei no meio, uni cada uma das laterais para chegar nesse meio e depois dobrei novamente. A gente vai fazer uma costura assim, para ela ficar com uma alcinha de 1 centímetro
que é justamente a largura aqui dessa minha meia argola que tem dentro do cursor. E fiz o mesmo esquema de dobradura, que é uma lateral que a gente vai colocar um mosquetinho para servir como pendurador de chaves. Então aqui ele também tem 4 centímetros de largura, mas esse aqui tem 6 centímetros de altura. E por fim a gente vai precisar de viés, esse aqui é o viés de algodão, aquele viés largo, e um parzinho de botões Ritas. Pronto, são esses os materiais que a gente vai precisar, bora costurar. Ó, eu vou começar preparando o meu zíper e o tirante que vai ficar aqui com o mosquetinho. Então primeiro eu peguei esse pedacinho aqui que tem 6 por 4 e como eu disse pra vocês, eu já fiz a dobradura ali no ferro. Vou dobrar aqui ao meio. E eu vou passar uma costura, vou passar 2 costurinhas. Uma desse lado fechando a abertura e uma do outro lado para ele ficar com uma costurinha dupla. Pronto, feito isso, ó, fiquei com uma alcinha aqui de 1 centímetro de largura. Agora eu vou passar aqui o meu mosquitinho, vou passar ela pelo meu mosquitinho, ó, vai ficar assim. E vou reservar, porque isso aqui a gente vai colocar lá na nossa peça. Agora essa parte que a gente vai usar aqui para colocar no tirante, eu preciso, para ficar com uma boa emenda, eu preciso unir aqui as 2 laterais, pra gente ficar com um círculo, né? A gente montar um círculo aqui com esse pedacinho que vai ser usado para o puxador. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui pela minha meia argola do cursor, sem costurar. E agora eu vou unir as 2 pontas, o direito com o direito, ó, vou unir as 2 pontinhas, assim. E vou passar uma costura aqui com o pé de máquina para unir essas 2 laterais. Pronto, agora a gente vai abrir aqui a costura. Pode abrir esse lado também, ó, para ficar uma sobrinha para cada lado, para não fazer volume, assim. E agora eu vou refazer a dobra, que a gente já tinha marcado ali no ferro. Então, ó, ficou assim, ó, dobrinha feita. Agora a gente vai passar uma costura do mesmo jeito que a gente fez lá. Uma costurinha de um lado e uma costurinha do outro lado para ficar dupla aqui. Da mesma forma como a gente fez para pregar lá o mosquitinho. Aqui você só tem que tomar cuidado para colocar na máquina, né, de forma que não pegue na parte de baixo. Como é pequenininho, é um pouquinho chatinho, mas vai com paciência aí, vai rodando, que é bem tranquilo. Então pronto, ó, fica com esse resultado. É bom porque assim a gente fica com uma emenda muito discreta, né, quando a gente faz esse tipo de costura. Agora eu vou deixar aqui o meu cursor, então vou colocar ele aqui onde eu tenho já a minha costura. E agora eu vou passar uma costurinha aqui, ó, bem, chega assim pro lado o cursor e passa uma costurinha aqui, só pra ele não ficar solto nesse puxador, pra gente ficar com ele mais presinho. Então passa só uma costurinha reta aqui. Então ficou assim, e aí o nosso puxadorzinho tá pronto. Que bonitinho que ele fica. Agora vamos pro zíper. Então eu peguei lá meu pedacinho de 11 centímetros de zíper. Primeira coisa que eu vou fazer é queimar as pontinhas desse zíper. Então vou passar já o meu isqueiro aqui nas 2 laterais pra ela não desfiar. E agora eu vou passar o cursor. Então deixei aqui, ó, o meu cursor no meio do zíper. E agora eu vou pegar esses pedacinhos e a gente vai colocar assim. O direito com o direito, então o avesso fica pra cima. E o direito com o direito, o avesso pra baixo. Então a gente vai fazer um sanduichinho nesse zíper. Ó, vou colocar ele aqui dos 2 lados. A gente corta um pouquinho maior justamente pra não ficar tão difícil de aplicar, fica mais fácil. Ó, esse aqui é o sanduichinho que a gente precisa fazer. Vou colocar uns clipes aqui de cada lado, pode ser alfinete também, se você não tiver desses clipes. E agora eu vou passar uma costura aqui com um pé de máquina de meio centímetro. Então vou passar uma costura desse lado. Passei a costura, vou tirar aqui meus clipes e aí eu chego para os 2 lados. Ó, a gente vai ficar com ele assim. Por enquanto vai ficar desse jeito, eu nem vou rebater essa costura, tá? A gente vai prender na peça assim e quando a gente prender aqui nas laterais ele já vai ficar firme, a gente não precisa ter essa costura desse lado. Eu gosto mais desse acabamento. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então ficou assim o nosso zíper. Vamos reservar, agora a gente vai para a parte principal da peça. Então vamos para os bolsinhos, tá? Tô com aqueles 2 bolsos da parte da frente,
que eu disse pra vocês que a gente corta o forro maior, é opcional, tá? Se você quiser cortar o forro do mesmo tamanho, pode cortar também. É pra dar uma segurança a mais, que às vezes a gente acaba colocando meio tortinho e acaba faltando o forro. Então eu cortei ele maior, 1 centímetro maior na altura e na largura. Vou colocar, ó, o avesso com o avesso. Vou alinhar aqui pela parte de cima e a gente vai aplicar um viés aqui na bordinha. Se você não sentir segurança, você pode aplicar por esse lado e rebater o viés, do jeito tradicional. Eu já vou aplicar como se fosse um viés boneon aqui, então eu vou dobrar ele ao meio. Cuidado para você não esticar, porque senão ele afina. Então, ó, faço uma dobrinha assim no meio. Vou encaixar aqui por cima. E vou passar uma costura aqui, ó, na beiradinha do viés. Então pronto, ficou assim. E aqui eu já vou passar também uma costura para pregar o forro na parte principal. Então eu vou passar aqui em toda a volta e vou refilar esse excesso de forro. Ah, só um detalhe que eu esqueci de dizer. Lembra que a gente colocou a entretela de um dos lados alinhado pela parte de cima e do outro lado deixando uma pontinha assim, a entretela? Então a gente vai aplicar o viés aqui pela essa parte de cima. Então você alinha por aqui no forro para aplicar o viés. Aqui a gente não quer a entretela para facilitar na hora da costura, para ficar com menos camada. Então ó, ficou assim, ó, esse lado já refilado. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Agora vamos para a aba. Então peguei aquele pedacinho que eu também estruturei na manta R2, que tem 12 centímetros por 7,5, o mesmo tamanho no forro, e vou colocar avesso com avesso, vou botar direitinho aqui um em cima do outro, e primeiro eu vou passar uma costura só de um lado, em cima e do outro lado. Essa é a parte de baixo, tá? Esse aqui é o sentido da nossa aba. Então observa aí se a sua estampa tiver direção. Vou só primeiro passar uma costura nesse sentido. Tem que ser bem na beiradinha essa costura, tá? Então, ó, feito, preguei o forro com a parte principal. Agora a gente vai fazer um arredondado aqui nos cantinhos para deixar mais bonitinho, mais delicado. Você pode usar um cone de linha, o que você tiver aí para fazer esse arredondamento. Eu vou fazer aqui com uma tampinha de um dos potinhos que eu tenho no ateliê. Eu gosto bastante do formato dela. Ela tem 6 centímetros, 5 centímetros e meio de diâmetro. Vou colocar aqui, ó, nas costuras, alinhado pelas costuras, e vou fazer a marquinha. Pronto, agora eu vou passar uma costura aqui, ó, seguindo essa marca. Feita a costura, agora eu vou cortar bem rente nessa costura aqui. Pronto. Agora eu só vou passar o viés em toda a volta para ficar com o acabamento. Aqui eu não vou passar daquele mesmo jeito que eu mostrei para vocês no bolso, porque como tem uma curvatura, se eu passar direto é possível que ela acabe ultrapassando do outro lado. Então eu vou fazer pelo lado avesso e vou rebater do lado direito. Ó, apliquei aqui pelo lado avesso. Agora eu só vou forçar essa costura para fora e aplicar, costurar pelo lado direito. Se você tiver alguma dúvida sobre a aplicação de viés, ainda é uma coisa que você tem dificuldade, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo tudo sobre viés, um guia completo, com todas as informações e um monte de dicas. Vou deixar no card para vocês consultarem. Agora é só rebater essa costurinha pelo outro lado. Então ficou assim, olha que bonitinho, passou bem certinho a costura e do outro lado também. Se a gente seguir os princípios da aplicação do viés, não tem como dar erro, garanto pra vocês, é só prática mesmo. Agora a gente vai pegar a nossa parte principal, uma das partes principais que tá com a manta R1, e eu vou posicionar um dos bolsos aqui, alinhado pela parte de baixo, e o outro bolso também alinhado pela parte de baixo. Eles vão encaixar desse jeito. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó, nas duas laterais, para fixar os bolsos com a parte principal. Já pode passar embaixo também. Feito isso, agora eu vou marcar o meio dessa parte principal, da frente. Faz um piquezinho na ponta. Vou fazer um pique também na minha aba. E aí vou posicionar aqui, ó, pique com pique, deixando o direito da aba pra cima. E vou passar uma costura aqui, ó, pregando a aba na parte principal. Então ficou assim por enquanto a nossa carteirinha.
Agora o que a gente vai fazer é colocar o mosquitinho aqui do lado. Eu também já vou aproveitar para colocar uma etiqueta da minha marca. Só não coloquem muito para baixo, porque aqui eu vou dar um pouquinho de profundidade nessa peça, tá? Então o ideal é ela ficar mais ou menos por aqui. Ó, vou até medir para vocês, eu vou colocar a minha uma distância de 3 centímetros da borda inferior, tá? E aí aqui é opcional você colocar de um lado ou de outro. Eu vou colocar a minha etiqueta do lado direito da peça e o mosquitinho do lado esquerdo. Vou deixar um dedinho para fora, ó. Eu quero um tanto assim dele preso. E vou passar uma costura aqui. Então, ó, desse jeito, tá? Ficou um tantinho aqui sobrando, depois a gente corta. E do outro lado também eu vou colocar a minha etiqueta, então pronto. Agora a gente vai colocar o zíper. Então, aqui eu já tenho o meio da peça, que eu já tinha feito, né, o pique pra gente poder pegar a aba. O que eu vou fazer é tirar o meio também do zíper. Só que o zíper eu não gosto de fazer pique, porque ele fragiliza muito. Então eu vou fazer uma marquinha, pode ser com um lápis, com uma canetinha que sai com ferro, tá? Bem na bordinha. Observe o lado que tá fechando o zíper. Então normalmente a gente fecha pro lado esquerdo. Então olhando aqui, ó, pra minha peça de frente, eu vou colocar nessa posição, ó, que o zíper tá fechando aqui pro lado esquerdo da peça. Então, ó, nessa posição eu vou colocar o direito com o direito virado pra baixo. Deixa eu já fazer minhas marquinhas aqui primeiro. Uma coisa importante, para fazer a marquinha, alinha esses tecidos que a gente colocou na borda. Então alinha, ó, a costura com a costura, vai ficar bem certinho assim. Deixa eu chegar o meu cursor mais pra bordinha. Então eu pego um lápis, ó, e faço uma marquinha assim. Fazer a mesma coisa do outro lado. Então de novo, ó, meu zíper tá aqui fechando pro lado esquerdo, posiciono e vou colocar o direito com o direito. Então eu viro pra cá. Vou posicionar aqui, ó, bem centralizado. E primeiro eu vou passar uma costura na beiradinha, que é uma costura de segurança. Vou começar costurando pelo meio, porque às vezes a gente costura pela borda e aí quando chega aqui ele desalinhou. Então eu vou começar a costura pelo meio. E aí eu viro e faço pelo outro lado. Então, ó, desse jeito. Veja que aqui a gente deixou esticadinho, então ele já prendeu e eu segui a linha reta. Mesmo que aqui a gente esteja ultrapassando, não tem problema, tá? A gente vai cortar isso aqui. Mas o importante é você seguir a linha reta. Então, feita essa primeira costura, agora eu vou vir com o forro e vou colocar o direito do forro com o direito da peça. Então, o avesso fica aqui para a parte de cima. Vou alinhar pela parte de cima, alinho bem direitinho para ele estar centralizado, meu forro. E venho passando a costura. E agora eu vou encostar aqui o calcador na cremaleira do zíper. Nas laterais, onde a gente tem esse tecido, né, de borda, a gente vai seguir a mesma linha de costura. E aqui talvez a gente precise ajustar o cursor, vai chegando ele para um lado e para o outro para ele não atrapalhar a costura. Então, ó, eu vou começar com ele aqui pelo lado de cá, venho costurando, quando eu chegar mais ou menos no meio, aí eu levo ele para o outro lado para eu terminar a minha costura. Cheguei aqui no final, eu levanto o calcador e trago o cursor para frente. E agora eu finalizo a costura. Ficou assim, ó. Ultrapassei aqui pelas laterais. Quando a gente virar para o outro lado, vocês vão ver que vai ficar com esse acabamento. Fica super delicado. Agora a gente precisa rebater essa costura, então eu vou trazer o meu forro aqui para trás. Como a gente tem a aba, ele vai ficar meio chatinho, com bastante camada. Se você preferir, você pode passar o ferro aqui para forçar essa costura para fora. Então, traga ali o seu forro. E agora eu vou passar uma costura por aqui, prendendo tudo isso, inclusive a minha aba. Então pronto, ó, feita essa costura. Agora a gente vai vir com o outro lado. Então também vou achar o meio aqui da parte de trás e vou posicionar de novo, ó, direito com o direito. Então preciso que o zíper fique assim. Vou posicionar aqui a marcação que eu fiz no meu zíper com o pique. E de novo eu vou fazer uma costurinha de segurança, começando aqui pelo meio, venho para um lado, depois vou para o outro lado. Então pronto, ó, primeira costurinha de segurança. Agora eu venho com o forro do outro lado também, vou colocar o direito com o direito, o avesso para cima. Posiciono novamente pelas laterais, alinho aqui pela parte de cima,
E vou fazer a mesma coisa, vou encostar o calcador aqui na cremaleira do zíper fazendo toda essa costura. Quando chegar aqui, eu chego o meu cursor pra frente, para ele não me atrapalhar, e termino. Pronto, feita essa costura. Agora eu vou abrir. Desse lado é mais fácil, porque a gente tem menos camada, né? Então vou forçar aqui o forro para um lado, vou forçar a parte principal para o outro lado, e vou passar também uma costura aqui para rebater. Então a gente tá com a peça desse jeito. Agora eu vou juntar a parte principal com a parte principal e o forro com o forro. Não se assustem que aqui tá menor mesmo. Lembra que a gente fez um pouquinho menor para poder o forro encaixar bem dentro da peça? Então ele tá meio centímetro menor mesmo do que a parte principal, tá? Então vou chegar aqui, ó, o forro para um lado, a parte principal para o outro, a linha bem direitinho. Veja a importância da gente ter feito isso. Aqui na borda a gente não tem zíper. Então o nosso zíper tá passando um pouquinho para lá. A costura vai passar aqui, ó, nessa parte que não tem muita camada. Então dá pra fazer na máquina doméstica sem problema, não vai ficar com muita camada, é bem tranquilo. Vou deixar o cursor aqui no meio para não atrapalhar. E vou alinhar bem direitinho e passar essa costura. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar com uma costura por aqui, porque eu preciso deixar um espaço para desvirar. Então esse espaço aqui, ó, mais ou menos assim uns 4 dedos. Vou começar por aqui a costura, faço assim, venho por toda a lateral, atravesso, vou pelo outro lado, volto por aqui e finalizo desse lado. Então a gente vai fazer uma costura em toda a volta, só deixando esse espacinho para desvirar. É bem importante que você alinhe essa parte, ó, que aqui é onde o zíper tem que ficar bem certinho, tá? Então eu já vou até colocar uns clipes aqui. Então pronto, agora sim vou passar a minha costura. Então pronto, ó, deixei aqui o espacinho para desvirar, passei a costura em toda a volta. Agora a gente vai tirar todos esses excessos aqui. Pronto. Agora eu quero só dar uma leve profundidade aqui para minha peça. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui por dentro e vou puxar pra gente fazer um biquinho. Ó, um biquinho assim. Puxa bem pela lateral. E aí o que eu vou fazer é medir 1 centímetro. Então, ó, você vai pegar aqui da onde está encontrando esse bico. E a partir daqui você mede 1 centímetro e passa uma costura nesse sentido. Se você preferir, nem precisa medir na mão. Eu geralmente faço assim, ó, com um dedinho, tá? Então eu coloco um dedo meu aqui e eu já sei que vai ficar numa medida boa. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Então a gente faz um biquinho, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e também no forro. Essa parte é opcional, tá? Se vocês não quiserem fazer, quiser deixar a peça inteira, não tem problema. É pra ficar com mais espaço nesse bolsinho do zíper, mas não precisa fazer. Então ficou assim. Agora eu só vou cortar, né, essas pontinhas aqui, pra não ficar com camada. E agora a gente desvira a peça pelo buraquinho que a gente deixou aqui desse lado. Então, desvirei, ficou assim. Agora eu vou fechar essa abertura aqui, que a gente deixou. Então eu fechei com uma costura bem na bordinha, mas se você preferir, você pode fazer pontos invisíveis aqui. Vou colocar pra dentro. Vou dar uma passada nessa peça, né, porque principalmente a aba ficou bem amarrotada. Ó, vejam que bonitinho que fica esse detalhe do zíper, que a gente consegue fechar, né, sem ficar com muita camada aqui nas laterais, ele fica assim. Agora, pra finalizar, só falta a gente colocar o botão Ritas, pra gente fechar essa aba. E aqui ela fica com um espaço super bom pra colocar cartão, pra colocar identidade. Então eu vou passar ali no ferro e venho colocar junto com vocês o botão. Então passei, só cuidado com o ferro quente com o zíper, tá? Pra não passar em cima do zíper, porque derrete o dentinho do zíper. Agora eu só vou tirar o meio aqui também dessa aba. Então, ó, mais ou menos aqui tá o meio. Eu vou fazer o meu botão bem no limite do viés, eu quero ele mais pra baixo. Vou fazer um furinho onde eu quero posicionar o botão. Vou passar essa parte do botão Rita que tem o pininho. E aqui eu coloco a parte macho, que é a menorzinha. Então, o kit dos botões vem com 2, né? Com o menor e com o maior. Então, eu venho com a parte menor, que é a parte que a gente chama de parte macho. Vou encaixar aqui no pininho.
E eu venho com um alicatinho, dá pra pôr com balancinho também, mas eu gosto mais de usar esses alicates, eu acho eles mais práticos. Posiciono e aperto. Pronto, tá encaixado. Agora a gente só vai posicionar aqui, no sentido de fechar a peça, ver se ela tá bem retinha. E força pra fazer uma marcação na parte de baixo. Então, ó, feita a minha marquinha, agora eu venho furando. Cuidado pra você não furar os dois bolsos, tá? Só o bolso de cima. E agora eu coloco ao contrário. Primeiro, a parte que tem o pininho vai de dentro pra fora. E a parte fêmea, que é essa aqui. E a parte fêmea, que é essa aqui maiorzinha, a gente coloca aqui, encaixando no pininho. E de novo, com o alicate, encaixa e aperta. Então, pronto, tá aplicado o nosso botão. Eu sempre gosto de testar ele umas 3 vezes, pelo menos, porque às vezes a gente não apertou o suficiente e na hora que você faz isso, sai o botão na sua mão. É bem comum isso acontecer. Então eu testo para acontecer comigo e não com uma cliente, né? Pronto. Então ficou assim. Olha só que coisa mais fofa que ficou essa peça. Um porta-moedas, né? Dá pra colocar as moedinhas aqui dentro. E aqui cabe tranquilamente a identidade, o cartão, dinheiro e um espacinho pra gente pendurar a chave. Então esse foi o resultado do nosso porta-moedas, porta-cartões, porta-chave, a nossa carteirinha super funcional. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica e passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!